Bom, agora que a gente falou aí sobre alguns padrões e figuras no gráfico, vamos abrir aqui o Profit Chart, que é um software que eu utilizo muito para fazer análise. Ele é um software pago, né? Mas se você tiver interesse, depois entra lá no site da Nelogica ou pesquisa aí Profit Chart. Deixa eu até entrar aqui para vocês. Então, vamos pesquisar aqui no Google. Profit Chart. É um software que eu gosto de utilizar muito. Então aqui, ó, Profit Chart, ó. É da Nelogica. Entrou aqui, procura aqui sobre o produto, ó. Eu uso o Profit Chart Pro, tá? Tem o RT, que é uma versão um pouco mais leve, e essa daqui é a Lite, que é bem mais leve, tá? A diferença deles é a parte operacional. No Profit Chart Pro você consegue fazer operações dentro dessa plataforma através da sua corretora. Então depois é só entrar lá e vocês têm aí um período de degustação. Bom, então eu abri aqui, esse é um software bem completo, ele traz aqui livro de cotação, tem uma série de ferramentas, tá? Livro de ofertas, Times in Trader, ranking de corretoras, então tem uma infinidade aqui, é como se fosse um home broker. Aliás, você é um home broker, né? Você pode fazer operações por ele, é só você plugar a sua corretora nesse sistema aqui. Bom, então mostrando aqui um pouquinho para vocês sobre a questão lá das figuras, olha só, quando eu falei lá do ombro, cabeça, ombro, olha que interessante aqui no gráfico do Ibovespa, deixa eu puxar ele um pouquinho mais para cá. Tá. Ó, aqui a gente tem a linha dos desenhos, então você tem aqui o trade line aqui que eu gosto de usar bastante, a linha horizontal também, ó, tá? Então olha só, vamos traçar aqui e desenhar para vocês. Ó, eu falei aqui do ombro, cabeça, ombro, que foi uma das figuras que a gente comentou. E olha só que interessante, ó. Se você desenhar aqui, nesse momento aqui, o Ibovespa ele tá, vamos ver aqui, dia 31, ele fechou com uma queda, né? Se o Ibovespa continuar caindo aqui, a gente pode ter a formação do segundo ombro, tá? E o que seria a formação do segundo ombro? Vejam que esse ombro, cabeça, ombro, ele tá aqui no final de uma tendência de baixa, né? Então, essa tendência aqui ela pode ser revertida. E quando a gente traçar aqui a linha de pescoço, ó, mais ou menos aqui, depois do rompimento da linha de pescoço, essa amplitude aqui do gráfico, ó, ela pode se repetir. Ó. E aí, pessoal, a gente está falando do Ibovespa aí, beirando aí os 90 mil pontos, né? Hoje ele está aí na faixa de 79.220 pontos, que foi o fechamento. Então fiquem atentos. Mas claro, pessoal, sempre aguardem a confirmação, tá? É necessário aqui que ocorra o rompimento da linha de pescoço. Eu não sei se todo mundo conseguiu enxergar, deixa eu fazer aqui um negócio diferente. Vamos aumentar aqui, ó, a espessura dessa linha. Aí a gente faz aqui o desenho de novo. E uma outra observação também, ó, um Ctrl+C, Ctrl+V você já copia aí a linha. Olha lá. Aí já fica até mais fácil de você desenhar, né? E uma outra coisa também, o ombro, cabeça, ombro, ele não precisa ser perfeito, tá? Ele pode ser, ó, nesse caso aqui ele tá torto, ó. Ele tem um ombro um pouco para cima e um ombro um pouco para baixo, né? Então se a gente tiver aqui a confirmação do segundo ombro,
aí sim, e aguardando aqui o rompimento dessa linha de pescoço, opa, aí a gente tem a confirmação dessa figura. Olha lá. Outra questão também, aproveitando, então, bom, todo mundo viu aí como foi feito aí o desenho do ombro, cabeça, ombro, mas falta aqui uma confirmação. Eu vou mostrar para vocês uma situação que aconteceu comigo nas ações aí da Goal 4. Olha só. Inclusive já tem até uma linha de pescoço aqui. Mas olha só, nessa situação aqui, ó, vocês conseguem identificar aqui a figura de um ombro, cabeça, ombro invertido? Deixa eu aumentar aqui também, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. Então, quando eu me deparei com essa figura aqui, o que que eu fiz? Eu falei, poxa, olha só, a Goal 4 é uma empresa aí muito bem vista pelos investidores, porque é uma empresa que paga dividendos, é controladora da Gerdau, né? A Goal 4 é a Gerdau metalúrgica, tá? Então ela é controladora da Gerdau. E é uma empresa aí que paga um bom dividendos. Então é uma empresa que os investidores gostam muito. E, bom, é uma empresa que caiu, olha só, essa empresa veio lá de R$40, ó, para onde veio? R$3, R$2, ó, esse foi o preço que ela chegou nessa crise toda que o Brasil passou aí nos últimos tempos. Então é uma empresa que caiu bem. E aí, pessoal, olha só que figura bonita, né? Ó, bem interessante. A linha do pescoço passa exatamente aqui, ó. Bom, visto essa figura aqui, conhecendo bem a empresa, eu falei, tá na hora de comprar, né? Olha o volume aqui. Lembra que eu comentei que o volume confirma a tendência? A tendência aqui, ó, foi de baixo, ó, e o volume foi bem crescente. Então, se a gente traçar aqui uma linha de tendência, ó, é um ativo que caiu bem e estava na tendência de baixo. Então, me deparei com essa figura e falei, bom, vou dar uma arriscada, vou comprar. E olha só, exatamente aqui, deixa eu tirar aqui essa linha do desenho e passar aqui para cima para vocês poderem visualizar melhor. Joguei ela aqui em cima, tá? Olha só, chegado aqui nesse exato momento, eu falei, pronto, olha que figura linda, clássica da análise técnica, né? Olha lá, o segundo ombro. O segundo ombro se formando, olha que beleza. Então, se acontecer aqui o rompimento da linha de pescoço, vamos ajustar ela aqui, ó. Se acontecer o rompimento da linha do pescoço, o que que vai acontecer? Esse papel, ele vai subir nessa mesma amplitude aqui, ó. E a gente passa a ter um objetivo mais ou menos aqui, ó, nos R$ 6,25, ou seja, praticamente o dobro, né? Porque o papel estava ali, ó, a R$ 3,32. Então, quase 100% aí de rentabilidade. Quem não vai querer uma rentabilidade dessa? E aí, comprei o ativo. O que que aconteceu?
Olha lá. O papel caiu mais. Então, quando você estiver fazendo aí, se baseando nesta figura, o que você tem que fazer? Aguarda o rompimento, a confirmação. Aconteceu a confirmação do rompimento da linha de pescoço aqui? Não. Olha só, essa linha de pescoço foi respeitada. Qual que era a tendência do ativo? Olha lá. Tendência de queda, né? Outra observação. Lembra que eu comentei com vocês que a tendência ela só é rompida depois da sua reversão, né? E o que aconteceu exatamente aqui, ó? Olha lá. A LTB, linha de tendência de baixa, estava sendo respeitada e aqui nesse momento ocorreu o rompimento. Observem que interessante aqui, ó. Esse ombro, cabeça ombro não se confirmou. Um pouquinho mais para baixo, olha só o que aconteceu. Praticamente a mesma figura. Praticamente. Qual a diferença dessa com essa daqui? A diferença é que a linha de pescoço foi rompida. E essa mesma amplitude, vamos ver se repetiu aqui. Vamos fazer aqui uma nova linha. Às vezes, pessoal, vocês vão precisar aumentar o gráfico aí para poder pegar as linhas, tá? Ó, então, essa mesma amplitude aqui, ela tem que ter um objetivo mais ou menos aqui na faixa de R$ 2,50, aqui, ó, 2,48, tá? E quando vocês forem praticando, aí vai a critério de vocês. Eu gosto de colocar um pouquinho antes aqui da amplitude, mas vocês podem colocar bem em cima também, ó. No caso, R$ 2,62. Vamos ver o que aconteceu com o ativo? Olha lá. Aonde chegou o papel? Depois ele caiu de novo, né? Olha só. Então, pessoal, o grande fator aí é a questão tempo, tá? Então, observem que o oco invertido aqui, né, o ombro, cabeça, ombro invertido, ele foi aqui uma reversão da tendência, linha de tendência de baixa, né? Rompeu aqui a linha de tendência de baixa e rompeu a linha de pescoço da figura do ombro, cabeça, ombro, chegando no objetivo aqui que a gente fez a projeção, tá vendo? Então, é importante você aguardar a confirmação desse rompimento. E aí, depois a Goal, daí para frente, acabou subindo, né? Se recuperou aí, né? Então, é um excelente ativo para colocar aí numa carteira de investimento diversificada, porque é uma empresa que paga aí e tem uma política boa de dividendos. Então, isso foi uma pequena análise que a gente fez nesse gráfico. Agora, se você pegar e fazer aqui, ó, uma nova análise, um pouco mais longa, olha que interessante também. Mas isso tudo, pessoal, vai depender
da forma que você está visualizando o teu gráfico, tá? Depois vocês vão ganhando mais experiência e aí vão começar a olhar um monte de coisa no teu gráfico. Olha só, uma análise um pouco mais longa aqui da GOAL 4. Vou apagar aqui as linhas. Ó, linha de pescoço também, ó. Com rompimento, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui a amplitude. Se ela repetiu aqui. Então estamos falando aqui que a GOAL, ela ainda tem aqui um objetivo de mais ou menos na faixa de R$ 8,84. Só que o ativo ainda... Opa, quase chegou lá, ó. Olha lá, quase chegou no objetivo, né? Encontrou aqui uma resistência importante em R$ 8,24. Então, para quem coloca um pouquinho abaixo, pode ter chegado ali no teu objetivo. Agora, quem coloca em cima, já tem que aguardar um pouquinho mais. Mas observem que tudo é questão do tempo, ó, né? Aqui num espaço um pouco mais longo, claro que o período foi um pouco maior. Então tá aí para vocês a figura do ombro, cabeça, ombro, né? Vocês podem aí no gráfico do Invest lá que eu passei para vocês, observarem também outros ativos. Começa a desenhar, pessoal, começa a praticar, né? É importante. Ó, diminuindo aqui o gráfico de Petrobras também. Olha só que interessante aqui, a gente tem um ombro, cabeça, ombro aqui também na Petrobras, mais ou menos aqui ó, nessa região, ó. Olha só, perfeito, ó, um ombro, cabeça e o segundo ombro. E a linha de pescoço, ó, exatamente aqui. Vamos apagar um pouco de linha aqui, que está cheio de... Que a Petrobras é um papel que a gente estuda bastante, tá? Um papel aí bem solicitado aí pelos investidores, então a gente sempre fica fazendo aí as observações. Então observem ó, que o papel vinha aqui numa linha de tendência de baixa também, ó. Se a gente traçar aqui, ó. Olha só. Rompeu aqui, se a gente ajustar a LTB, ó, tivemos o rompimento mais ou menos aqui nessa região, né? Então, ó, linha de pescoço. Eu vou pegar aqui agora. Vou aumentar aqui. Deixa eu apagar esse círculo, que às vezes um desenho fica sobreposto no outro e dificulta a gente poder manusear aqui as retas que são feitas. Vamos fazer uma nova reta aqui. Vamos ver. Tem que ter só um pouquinho de paciência. Vou fazer diferente aqui. Ó, então a Petrobras tem que chegar aí, vamos ver se ele chegou nos níveis de preço lá. Ó, chegou, pessoal. Ó, R$ 22,50. Olha só. Então essa é uma figura que funciona muito bem. A única questão aí é a questão do time, tá?
Então, para quem faz investimento aí um pouco mais de longo prazo, quando identificar aí numa análise uma figura dessa, essa figura aí ela te dá um bom retorno, tá? Então tá aí a confirmação aí da Petrobras. Observem que o objetivo dela, ó, 22,50. E quando houve aqui o rompimento, quanto custava o papel? R$ 9,90. Né? Então aí quem fez essa análise e fez essa operação teve aí um excelente lucro. E pessoal, eu estou combinando aqui também com o pessoal do IPOG a possibilidade de a gente fazer uma conferência também, depois no final do módulo, porque o que acontece? Às vezes eu estou mostrando aqui Petrobras, Goal, e você gosta de um determinado ativo, ou está estudando um determinado ativo e quer tirar dúvida com o professor sobre esse ativo. Ô professor, como que eu faço aqui uma linha de tendência de baixa? Professor, eu estou vendo aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, o que você acha? É um ombro, cabeça invertido mesmo? Eu estou fazendo certo? Então, vamos marcar para a gente tirar a dúvida e falar sobre o ativo que você quiser, tá? Então, a gente vai combinar isso daí direitinho com o pessoal do IPOG. Outro papel também que eu tinha estudado, e quando eu estava fazendo análise, quando eu era analista na Valpires, eu tinha colocado esse papel em M. Dias Branco numa carteira recomendada que eu tinha feito, e é exatamente essa figura aqui, ó. M. Dias Branco, para quem não sabe, é uma empresa que faz biscoito, farinha de trigo, uma empresa muito conhecida no Nordeste, né? Então, olha só, o papel vinha aqui numa linha de tendência de baixa, né? Inclusive, se a gente pegar aqui, ó, replicar, a gente está vendo aqui que o ativo está dentro de um canal de baixa, né? Dentro de um canalzinho de baixo aqui, ó. Trabalhando dentro de um canal de baixo. E olha só que interessante. Lembra de uma outra figura que eu falei para vocês, ó, do fundo duplo? Olha só. O papel caiu. Bateu aqui num suporte importante. Olha só. Bateu aqui num suporte importante uma vez, subiu, né? Bateu aqui na sua resistência e depois caiu e veio bater novamente no mesmo suporte, 17,85. Falei, bom, esse papel é bem interessante. Caiu muito, né? Caiu bem também e bateu no suporte, ó. Então, um fundinho duplo. O que acontece? Essa amplitude aqui, ó, ela vai se repetir, inclusive já está até traçada aqui, ó, tá? Ela vai se repetir. O que aconteceu com o ativo? Olha só, que beleza. Exatamente em cima ali dos 37,46, o papel subiu forte, né? Então, pessoal, aguarda a confirmação ali daquele rompimento, né? No caso aqui da resistência. E olha lá, houve aí o rompimento, essa mesma amplitude se repetiu e o papel continuou subindo forte, né? Olha lá, subiu forte. Agora outra coisa também, topo duplo, olha só. Professor, interessante, ó. Bateu duas vezes ali, respeitou aqui um suporte importante também, que é os 45,59, e o papel caiu, né?
Vamos ver se essa mesma amplitude se repetiu. Então são figuras como essa que os analistas ficam aí caçando o dia todo, né? Quando você participa lá daqueles pregões ao vivo, sala de chat com os analistas, então eles ficam caçando aí essas oportunidades e vendo essas figuras. Ó, então vamos ver aqui, ó. Então, esse ativo ele pode vir buscar aqui, ó, a faixa dos R$ 35,43, ó, tá? Se a gente levar em consideração aqui um topo duplo, claro que colocando o gráfico aí numa amplitude um pouco maior, tá? Bom, então essas foram algumas das figuras que a gente passou para vocês. Então, estudem, tentem identificar essas figuras no gráfico e vejam aí as confirmações desses movimentos, tá? Então, vai estudando, vai aproveitando aí o site do Invest, que tem lá os gráficos com uma base histórica bem significativa, que dá para vocês se aprofundarem um pouco melhor aí. Então, espero que esse gráfico ajude bastante aí nos seus estudos.